A suprema revelação do Evangelho está em uma pessoa, Jesus Cristo, e não em dogmas ou em códigos de qualquer denominação. Parafraseando o pastor Silas Malafaia, essa frase é dele, porém com certeza é uma verdade absoluta. Vamos continuar o nosso trabalho falando sobre pastor, ovelha e igreja. Eu havia dito no outro vídeo que estaríamos fazendo mais um, falando dessa vez sobre os dogmas da Igreja Assembleia de Deus. E como disse, esse vídeo é de suma importância. Não que os outros não tenham importância, porém esse daqui, com certeza, é de interesse de muita gente que está entrando na Igreja Assembleia de Deus. Eu quero dizer aos senhores que antes de qualquer pré-julgamento, escute o vídeo todinho, antes de fazer qualquer tipo de avaliação. E diante de Deus, eu estou aqui para dizer que eu só vou gravar esse vídeo, eu só vou dizer aquilo que pretendo, porque cada vez que eu vejo o presidente da convenção dizendo que não impede as pessoas de visitarem outra igreja, entre tantas outras mentiras, eu fico encabulado, eu fico fora de mim, porque eu fiz parte desse sistema e é difícil para mim hoje ficar como mentiroso, ouvindo o líder maior dizendo que nunca impediu. Começamos assim: me converti ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, naturalmente fiz parte dela. E como uma questão ritual, nós passamos pelo discipulado para depois sermos membro da igreja. E naquela ânsia de fazer parte da membresia, porque somente assim podemos galgar algum ministério, a gente não vê muitas coisas e também não é dito muitas coisas a gente. Isso é fato. Isso é fato. Mas algumas aqui eu vou deixar bem claro, porque é coisa séria. Nós estamos falando do reino de Deus e o quanto isso pode ser prejudicial. Os dogmas de uma denominação. Então eu fiz o discipulado e depois do discipulado tem um dia em que nós vamos fazer a confissão de fé. Não sei se hoje existe mais, mas eu acho que sim. Como funciona a confissão de fé? Você vai em um culto dedicado a esse momento aí, culto de doutrina, e diante da igreja, o pastor ou um presbítero, somente esses dois é quem faz essas perguntas. Você chega diante do altar e se vira para a igreja como se fosse um tribunal. E aí o seu líder fará algumas perguntas. A mim, me perguntaram se eu estava disposto a obedecer os dogmas, do qual um deles é ser fiel ao dízimo. A pergunta, ela surge mais ou menos assim: você já dizima? Tem que dizimar. Preste bem atenção, não se esqueça que isso é diante da igreja.
Você está olhando para a igreja, tá certo? E agora o líder está fazendo perguntas sobre o seu compromisso com relação ao senhor dízimo. Aí você quer fazer parte, você quer ser inserido no ministério da igreja, você vai dizer que não? Naturalmente. Se você ainda não é, mas você vai ter que dizer que vai ser, porque ele vai lhe perguntar. Depois ele diz dos seus costumes. Escuta isso aqui. Né? Nós temos os nossos costumes. Algum problema com isso? Não. Desde que esses costumes não estejam em paridade igual com a sã doutrina. E às vezes eles colocam acima alguns usos e costumes. Eles colocam acima da doutrina. Se não fosse isso uma verdade que não prejudicasse, eu não estaria aqui. Porque isso para mim é muito sério. Tá certo? É coisa de fariseu. E a pergunta você sabe que a gente também não concorda que membros da Igreja Assembleia de Deus namorem outras pessoas de outra denominação. A mim fizeram essa pergunta. E se isso não se configura em preconceito, me diga o que é. Nós estamos sendo melhor? Mas ainda não acabou, ainda tem mais. Visitante, seja bem-vindo. Quem nunca cantou isso na igreja? Em homenagem aos irmãos da Igreja Batista ou da Assembleia de outra Madureira. Agora, quantas vezes nós somos impedidos de visitar? Quando foi perguntado ao presidente diante do juiz, ele dissimulou, dizendo que não impedia não. Para mim, meus amigos e meus irmãos, isso é de uma safadeza enorme. Enorme! Porque é difícil é impossível, a não ser, atente para o seguinte, a não ser que agora, depois desses vídeos, eles naturalmente vão começar a mudar. Eles vão começar a mudar, vão fazer até algumas visitas, vão orar com alguns irmãos, vão andar a pé por aí. Cuidado, porque nem sempre foi assim e nesse período o prejuízo foi enorme. Algumas pessoas que poderiam se converter ao Senhor Jesus, mas diante desses dogmas, dessa liturgia, desse preconceito, as pessoas dizem: eu queria até fazer parte dessa igreja, mas mulher não pode usar calça. E são os doutores da teologia. Vocês acham que talvez isso é uma bobagem? Pensam assim? Então escute aqui algo que eu vou lhe falar. Eu fui para o Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei lá, sentei-me perto, no culto, sentei-me perto de uma jovem que usava brinco, batom, e de repente ela começou a falar em línguas estranhas. O que foi que os senhores o que os senhores acham que eu pensei dessa mulher? Por causa do conceito que eu levei daqui, que eles implantam dentro de nós. Isso é demônio, isso não é de Deus. Porque a gente é ensinado, né, que se não estiver seguindo os ditames da Assembleia de Deus, não é nem questão bíblica. Qualquer pessoa usou calça, usou batom, então falou em línguas, é demônio. Vocês imaginam o prejuízo que é isso? Eu estava lá, eu julguei a irmã assim.
Mas o pastor se apresentou diante do juiz como um teólogo. Ele é um teólogo, rapaz. Não é engraçado? Só que ele se ignora que, com relação ao que ele leu sobre as vestimentas do homem que não pode a mulher vestir, está no Antigo Testamento. O doutor da teologia ensina o pessoal aí que se ele quiser pegar algo da antiga aliança, ele tem que pegar tudo. Ok? Tem que pegar aquilo tudo para ficar amaldiçoado. E aí eu recomendo assistir o pastor Silas Malafaia, Legalismo e Fé. Tá certo? Ali está a nossa carapuça. Porque alguém pode achar que isso não prejudica. É difícil ver isso. Essas mentiras na nossa cara. Não impeço ninguém não. E aí usa de falácia. Tem pessoas que vão até visitar o espiritismo. Ah, por favor, pastor, me respeita. Por favor. Somos hipócritas. De fora o pessoal quando vem a gente visitante. Agora vai visitar os outros. Vai visitar e deixa ele saber que tu está visitando. Preconceito terrível. Então, fica muito claro, tá certo? Que nós não precisamos mudar apenas de pastor. Precisamos de uma reforma. Não obstante a confissão de fé, eu fui batizado. Ora, claro que eu fui. E antes de descer as águas, aquele momento simbólico, tão importante, tão escriturístico, o pastor faz perguntas do tipo: promete ser fiel no dízimo? Senhores, com base em que, senhores? Com base em que faz essa pergunta? Olha o tamanho da lavagem cerebral. Você mergulha nas águas, não é? Para sair uma nova criatura, não é? É o símbolo do novo homem que se levantou. Você se levanta um assembleiano. E essa é a razão máxima ou única porque é que muita gente ainda não abandonou esse sistema de dízimo. Por que tantas confusões? Porque, meu amigo, a lavagem foi muito bem feita. Você fez um juramento. Fizeram. Para mim, isso é covardia. Eu não posso entender isso como uma questão de má fé. E se eles são inocentes, são culpados também. Porque devem ser responsáveis por aquilo que fazem. Um momento tão crucial, o batismo. Perguntar. A mim foi perguntado. Eu falo por mim. Promete ser fiel no dízimo e nas ofertas? Aí mergulham. Quando você sai? Mesmo que você não tenha Bíblia para se defender, que é o que a gente vê por aí. Vamos falar sobre dízimo, aí faz aquela bagunça, ignora que o novo pacto foi rasgado totalmente e não pela metade. Ficamos com blá, 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 blá. Se esquece que o apóstolo Paulo, espinha dorsal do Evangelho, guiado totalmente pelo Espírito Santo, não abre sequer uma página para falar sobre o dízimo. Não é interessante isso? Então aqui está. Eu ia falar sobre isso, mas não paramos por aqui. Vamos continuar falando ainda sobre pastor, ovelha e igreja. Hoje falamos sobre isso. E eu aconselho a escutar o pastor Silas Malafaia. Fé e legalismo. E aí você vai ver se isso não prejudica. Deus que nos abençoe em nome de Jesus.